Fala galera, boa noite. Hoje vamos estudar a questão de colocação pronominal, né? O que é essa colocação pronominal? É o local onde o pronome ele vai estar inserido ali, né? Dentro da oração. Lembrando que oração é toda frase que tem verbo. E se você se perguntar o que é verbo? Verbo é toda palavra que indica uma ação. Toda palavra que indica uma ação, eu posso dizer que é um verbo. E aí os pronomes nós temos vários, né? Nós temos os pronomes oblíquos, nós temos os pronomes demonstrativos e diversos, né? Porém os pronomes mais usados na questão da colocação pronominal, nós temos muitos pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E aí esse vídeo ele não vai ser extenso, né? Porque a atividade que eu vou deixar para vocês é uma atividade que está muito atrelada para a questão da interpretação textual, né? Mas também para a colocação pronominal. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho de colocação pronominal, né? Bem simples, não é bicho de sete cabeças. E aí vamos compreender através do que eu vou escrever aqui dentro da minha explicação, beleza? Então bora lá. A primeira colocação pronominal que nós vamos ver, né? Primeira colocação pronominal que nós vamos ver. Você pode pegar o seu livro aí na página 12, né, de português, você vai ver lá colocação pronominal. Na página 14, você vai ver na página 14 um quadradozinho explicando sobre as nomenclaturas para a colocação pronominal, né? Que existem três nomenclaturas: próclise, mesóclise e ênclise, né? Próclise que vem antes do verbo, né? O pronome ele vem antes do verbo. Mesóclise vem no meio do verbo, né? E ênclise após o verbo, né? E isso nós estamos estudando a linguagem culta, né? A linguagem certa voltada para a gramática. E a gramática ela se preocupa com isso, né? Mas claro que na nossa linguagem popular, na linguagem que nós falamos com as pessoas no nosso dia a dia, a linguagem que nós utilizamos ali é uma linguagem coloquial. Mas, por exemplo, né? Vamos fazer para aquelas pessoas que são puristas. Quando vocês ouvirem falar em puristas, puristas são aquelas pessoas que se preocupam com o certo e o errado na questão da fala, na questão da argumentação, que se preocupa muito com o que é o certo e o que é errado, com o que está sendo falado, com o que está sendo dito, né? E aí, bora ver aqui três exemplos aqui de próclise, mesóclise e ênclise. Beleza? Deixa eu só anotar aqui. Próclise. Então, bora lá. Bora para a continuação de próclise, mesóclise e ênclise, né? Próclise, o nome já diz, antes do verbo, vem antes do verbo. Verbo é toda palavra que indica ação. Indicou uma ação, verbo. Então, se tem dúvida de o que é verbo, procura logo a palavra que indica a ação. Não me faça perder sua confiança. Faça é uma ação, perder é uma ação. Eu tenho um pronome que é o me, né? Antes do verbo. Aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho o pronome antes do verbo. Verbo e verbo. Uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho um verbo colado no outro. Antes de um verbo, eu tenho um pronome me, que é um pronome oblíquo. Então aqui eu digo que ocorre uma próclise. Beleza? Bora para outro exemplo. O texto me pareceu atual. Qual é a palavra que indica a ação? Pareceu. Antes do pareceu, eu tenho um pronome. Então aqui eu digo que ocorre também uma próclise. Beleza? Aqui, nada me faz voltar atrás. Tem a palavra que indica a ação? Voltar. Voltar é o verbo. E faz também é o verbo. Um verbo colado no outro. Locução verbal. Beleza? O pronome antes. Então eu digo que ocorre aqui uma próclise. E aí bora para uma dica também aqui. Nós temos a mesóclise. Mesóclise. Mesóclise, primeira letra
um macete. A primeira letra não começa com M, então M vem de meio também. Então mesóclise refere-se ao pronome no meio do verbo. Bora lá. Aí tem aqui: abraçar-lhe-ia agora, mas estou molhado, né? Eu tenho aqui o pronome lhe entre um verbo. Tem um verbo aqui, tem um pronome lhe no meio. Então aqui eu digo que ocorre uma mesóclise. Mesóclise. Aqui a pessoa deixa o celular cair, por exemplo, né? Tem aquelas pessoas que são preocupadas com isso. Deixa o filho deixa o celular cair, por exemplo, alguém. Aí ele fala bem assim: dar-te-ei um novo celular, dar-te-ei um celular novo. Ó, o dar-te-ei aqui, o ti no meio, mesóclise. Beleza? E aqui nós temos a ínclise. Ínclise, o pronome vem após o verbo. Procura a palavra que indica uma ação, verbo, pronome depois. Nós temos uma ínclise. Aqui falaram-me que estou bem, né? Nós temos o verbo, a palavra que indica uma ação aqui. A palavra que vai me indicar uma ação é o falaram, né? Eu tenho um pronome após. Esse pronome que vem após, eu digo que é uma ínclise. Beleza? Então é isso, galera. E aí, através dessa explicação, vocês vão fazer a leitura do texto da página 12 e 13 e responder da questão 7, né? Até a questão, vamos dizer, até a questão 13. E na próxima aula nós iremos corrigir, ok? Pegando a página 12 com a leitura 12 e 13 e responder da questão 7, né? Até a questão 13, ok? Então é isso. Um abraço, bons estudos, valeu!